Bom dia, meus alunos! Hoje a Pro vai fazer um videozinho sobre o nosso novo assunto de História de Santa Catarina, que são os primeiros povoados. Antes da Pro começar a falar dos primeiros povoados, a Pro só vai relembrar os outros capítulos para a gente entender, porque é uma sequência, né? Então, lá no capítulo 1, nós começamos a estudar sobre o que a história estuda, qual a importância da história para a nossa vida. No capítulo 2, a gente viu sobre os indígenas que moravam na nossa região. Primeiro os Umbu e os Humaitá, que eles eram nômades, né? Então eles iam de um lugar para o outro procurando comida. Mais tarde, Santa Catarina teve 3 povos. Aqui no litoral, que eram os índios carijós, bem aqui no oeste, que eram os caigangues, e aqui nessa região que é a nossa, né, a região serrana também, que eram os índios xoquilengues. O que eles tinham de diferente? Eles eram sedentários, eles ficavam no mesmo lugar. Isso fazia com que o local se desenvolvesse, como a Pro já explicou. No capítulo 3, nós vimos as chegadas dos europeus, quando começaram as grandes navegações lá próximo ao ano de 1500, né, quando Cristóvão Colombo chegou na América, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Então, essa chegada dos portugueses fez com que também o nosso estado se desenvolvesse, mas não muito. Por quê? Porque eles vinham para cá, né, eles paravam com seu navio para pegar água potável, água limpa, né, para pegar comida, trocavam objetos com os índios, mas eles iam embora. Eles não ficavam aqui por muito tempo. Isso fazia com que as cidades não se desenvolvessem, né? Os locais, porque ainda não havia cidade, né? Então, o que a gente vai ver de diferente agora nesse capítulo 4, nos primeiros povoados? A gente vai ver que começa a dar início ao surgimento das vilas. E de onde que vieram as pessoas para começar esses povoados? No início, a maioria dos que vieram para formar esses povoados aqui, eles vinham de São Paulo, de uma cidade que se chama ainda, né, uma cidade pequenininha de São Paulo, que fica perto de Santos, é a cidade de São Vicente. Por isso que eles eram chamados de vicentistas ou bandeirantes. E por que eles vinham para cá? Esses bandeirantes, eles realizavam expedições pelo mato, né, com o objetivo de encontrar ouro, né, alguma coisa para explorar. Eles também tentavam capturar índios, né, para escravizar. Então eles saíam e acabavam fundando alguns locais onde era o ponto de parada deles. E em Santa Catarina, essas 3 primeiras vilas que surgiram foram essas aqui, ó. Primeiramente, a vila que hoje é a cidade de São Francisco do Sul, na época se chamava Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco. A gente vai ver que a maioria dos locais tem nomes religiosos, né? Porque as pessoas da época eram ainda mais religiosas do que são hoje, né? Outra vila que foi fundada foi a Nossa Senhora do Desterro, que hoje se chama Florianópolis. E mais aqui abaixo, a Santo Antônio dos Anjos da Laguna, que é onde fica a laguna. Vocês vão ver lá na apresentação da Pro, ali na plataforma, que tem aqui onde passa a linha do Tratado de Tordesilhas, que era aquela linha imaginária que dividia as terras do Brasil entre Portugal e Espanha. O tratado, ele terminava aqui em Laguna. Então, por isso que tinham só essas 3 cidades aqui, porque os portugueses ficavam só na parte que era de Portugal. Lá em Laguna, inclusive, tem um monumento, a Projeto, acho que mostrou foto para vocês, o monumento, assim, é uma bola de cimento, que é exatamente onde terminava o Tratado de Tordesilhas. Então, é um local que muitas pessoas, né, vão para lá, bate foto, né, não porque seja muito bonito, mas sim pelo seu valor histórico, né? Então, nós tivemos essas 3 primeiras vilas aqui, que a gente vai estudar no próximo vídeo que a Pro vai fazer da próxima aula. A gente vai ver, então, as vilas do interior, que, com o caminho dos tropeiros, que a Pro vai explicar bem certinho para vocês, daí deram início às vilas aqui do interior. Mas para hoje, para a gente entender, é claro que hoje elas não têm esse tamanho aqui, né? Hoje elas são cidades bem
bem pequenas, né? Bem delimitadas, mas na época então São Francisco era tudo isso aqui, ó, Florianópolis, toda essa região. E hoje não, né? Hoje são cidades, né, do tamanho como a maioria das outras cidades aqui do nosso estado, tá? Um grande abraço para vocês.